Olá, bom dia. Sabe, eu estava agora pensando aqui, né? E pensei a meditar. E não foi nem agora, foi até hoje de manhã por volta das 6 horas. E eu comecei a pensar nas crianças, nos bebês, né? Nós seres humanos, nós já existíamos como espírito lá no Palácio Celestial. Então, o Criador nos traz para cá. O Criador traz todos nós para cá. Nós que estamos vivos e os que já partiram. Enquanto nós saímos do ventre de nossas mães, nós choramos, porque nós já vamos saber que isso aqui é uma batalha. E cada dia que nós passamos nesse mundo temporal é de fato uma aprendizagem. Então eu gosto de ficar observando os bebês quando começam a se rastejar, ele se rola todinho, depois ele sorri, depois ele vai. E aquela coisa maravilhosa, aquela coisa interessante, principalmente para os pais e os tios que vê esse bebê crescendo. Então esse bebê começa a querer dar os primeiros passos, aí ele vai caindo, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Então ele começa a andar e fica todo alegre. Aí vem, os pais correndo atrás desse bebê para lá e para cá e ele não para. Depois esse bebê, ele começa a criar alguns aninhos de vida. Então eles começam a pedalar e o pai sempre lá perto, ensinando as primeiras pedaladas e a mãe também perto. Então essa criança começa a pedalar, cai, mas levanta, cai, mas levanta. Então ela consegue o equilíbrio. Então a vida já começa a se formar, o cérebro já começa a se formar. A partir dos 5 anos, dos 7 anos de si, esse cérebro dessa criança já está formado. E ela começa a escrever. Eu falo isso para vocês porque, para resumindo, muitas das vezes nós temos que aprender com os bebês e com as crianças. Aprendemos com as crianças, porque as crianças, ela tem um ravar, um amor, ela tem uma humildade tão grande, as crianças, principalmente quando nós queremos atingir alguma coisa e essa coisa não dá certo. Então, em vez de nós entrarmos em desespero, então nós começamos a observar as crianças, principalmente aquelas crianças que os pais estão começando a fazer com que elas comecem a andar. E vocês começam a observar cada tombo, e desse cada tombo, de cada queda dessas crianças, vocês observam o sorriso que elas colocam no rosto e começa a andar de novo. Lá na frente ela cai, até que essa criança começa a pegar firmeza nas pernas, então ela dá longos passos. Então sejamos como criança, no sentido de começarmos a aprender. Se caso não deu certo, agimos como criança. Se você cair, se levanta. Uma hora você vai alcançar o seu objetivo. É isso. Em todos os sentidos da vida. Principalmente no lado profissional. Porque se você for bem no seu lado profissional, a sua vida está mais ou menos 60% de bem. Né? E no lado espiritual, nós já nascemos com esse dom. Né? Então 40% é do lado de sentido de sermos perseverantes em tudo que nós vamos fazer. Assim como um pai vibra ao ver aquele bebê, aquela criança dar os seus primeiros passos e começa a ter firmeza nas pernas, assim como os pais, a mãe e o pai vibram, o Criador também, ele vibra quando nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Mesmo com tantas derrotas, que não é derrota, cada queda é uma vitória, se torna-se mais forte.
Não existe derrota para quem corre atrás. Se você não conseguiu, você pegou experiência. E lá na frente, se você for tentar de novo e ser perseverante, o sucesso chegará até você. A verdade dos fatos é essa. E lembre que o Criador e Pai Celestial Yahweh, Ele não gosta dos fracos. Não é que Ele não gosta dos fracos. Ele fica triste com os fracos. Agora Yahweh fica muito alegre com os fortes. É por isso que está escrito que os tímidos não herdarão o reino do Pai Celestial Yahweh. Então não sejamos tímidos, não sejamos fracos. Jamais queira fazer situações que não deu certo e depois vocês começarem a murmurar. Lembra daquele povo de Oxuru, daquele povo de Israel, daquele povo que Moshe foi usado pelo Yah para tirar da mão da escravidão do Egito, do rei Faraó. Aquele povo, ele foi perverso. E através daquele povo, Yah ficou afastado. Então veio os navios tráficos negreiros. O Criador, ele não aceita murmurações. Portanto, se você pensa que você não atingiu sucesso naquilo que você almejava, seja como uma criança. Ela cai, mas levanta. E logo ela começa a dar os seus primeiros passos. E dá o segundo, e dá o terceiro, e dá o quarto, e dá o quinto, e dá o sexto. Aí ninguém mais para essa criança. Ela cria firmeza nas pernas e começa a andar e ganhar o mundo. É isso. Yahweh, ele dá ânimo para os fortes, enquanto para os fracos, Yahweh se afasta. A verdade dos fatos é essa. Então pegue isso aí como uma experiência de vida. Quando vocês observarem que nada deu certo, vá para um parque e observe as crianças. Sempre observe as crianças. E peça sempre sabedoria ao nosso Pai Celestial que Ele dá. É isso aí. Yah seja louvado em nome de Mashiach Yahushua, Oi Mushihai. Shalom, shalom.